senhores telespectadores, eu dei a este programa hoje o título de Portugal Restaurado. É claro, a expressão Portugal Restaurado designa uma época, é Portugal entre 1640 e o fim do século, mas designa também um livro que eu tenho na mão. Reparem, História de Portugal Restaurado. O autor é Dom Luís de Menezes. É o terceiro conde da Ericeira. Conde da Ericeira, toda a gente sabe o que é Ericeira. Nesta altura era uma pequena aldeia de pescadores. Como é que era conde assim de uma terrinha tão pequena, conde da Ericeira? Eu bem sei que em Portugal não é assim muito costume estudar a história das famílias fidalgas. Isso é um preconceito. Isso é um preconceito, porque são famílias como quaisquer outras, com uma diferença. É que nessas famílias, porque escreveram a sua própria história, nós podemos ir descobrindo todo o seu passado pelos séculos. Bom, e nas famílias plebeias não, porque realmente, eu devo dizer, eu pessoalmente, sei que era o meu avô, sei que era o meu bisavô, mas lá para trás já não sei quem era nada. Bom, os fidalgos são capazes de saber quem eram os parentes até aos Ordonhos e aos Froelas, lá do Reino de Leão. Bom, esta família dos condes da Ericeira não é das mais antigas, isto é curioso. A Ericeira e toda aquela, a chamada Quinta de Mafra era praticamente toda a região de Mafra, onde evidentemente ainda não havia convento nessa altura, não havia aquele grande mosteiro. Tudo isso pertencia a Dom António, o prior do Crato. E também a palavra prior do Crato engana, parece que é assim, lá o seu prior, uma aldeia do Crato, não é nada disso. Prior quer dizer o grão-mestre de uma ordem militar muito importante que tinha a sua sede na Vila Alentejana do Crato. Este Dom António era filho do infante Dom Luís. Dom Luís é uma figura gloriosa e o Dom Luís é filho do rei Dom Manuel. Portanto, o prior do Crato, Dom António, é neto de Dom Manuel. E por ser neto de Dom Manuel, entendia ele que devia ser o rei de Portugal. E ele não deixava de ter uma certa razão, porque quando morre o cardeal-rei, cardeal Dom Henrique, ele morreu em 1578, claro, como era cardeal não tinha descendência, não havia filhos, e era preciso ir buscar, para ocupar o trono português, o neto de Dom Manuel. Ora, quem havia de ser o neto? É claro que o Dom António dizia, o neto sou eu, sou homem e filho de homem. Quer dizer, era descendente de Dom Manuel por linha masculina e, portanto, entendia, devo ser eu. Bom, havia um problema, é que ele era filho de Dom Luís, mas era filho bastardo. Era filho reconhecido pelo pai, mas, enfim, o pai não tinha casado com a mãe. E, por isso, quem vem a acabar essa guerra e a ganhar é um outro neto de Dom Manuel, que é o Filipe II de Espanha. O Filipe II de Espanha também é neto do rei Dom Manuel. Porque, reparem, ele é filho do imperador Carlos V, casou com a nossa infanta Dona Isabel, filha do rei Dom Manuel. Portanto, Filipe II é filho de uma filha do nosso rei Dom Manuel, é neto. Bom, é certo que não é tudo por linha masculina, mas a verdade é esta, ele é que tinha mais força, tinha mais dinheiro, tinha mais poder, e foi ele quem ganhou. Ganhou, claro que apoderou-se, portanto, do governo português, e, enfim, direitos não lhe faltavam, mas perseguiu o prior do Crato, foi obrigado a fugir do país e apanhou-lhe tudo quanto ele tinha. Bem, entre outras coisas, apanhou-lhe a tal Vila da Ericeira, que nessa altura o que era? Era o direito de receber o imposto dos pescadores. Os pescadores, quando iam ao mar, tinham que pagar lá um tanto para a coroa. Bom, e isso é que pertencia ao prior do Crato.
É claro, mudou o senhor, continuou o imposto, mas isto a história é sempre assim. Muda o senhor, os impostos permanecem. Isso não há novidade nenhuma. Bom, o Filipe tira-lhe isso tudo e deu a Ericeira e deu a Mafra a um homem que o tinha servido lealmente na sua pretensão ao trono português, que era um tal Luís Álvares de Azevedo. Bom, esse Azevedo não tinha filhos varões, tinha só uma filha, que foi freira, em Odivelas, e Odivelas não precisava daquela fortuna toda, e portanto vendeu a Ericeira e vendeu Mafra a um grande fidalgo, um fidalgo, Menezes, que era o pai do primeiro conde da Ericeira, que era, o primeiro conde foi um Dom Diogo de Menezes. Eu vou-lhes dizer quem eram estes Menezes. A família Menezes considerava-se a mais ilustre de todas as famílias portuguesas. Bom, eu acho que eles exageravam um bocadinho, mas de qualquer maneira faziam parte da mais alta nobreza do reino. Olhem, até ao ponto de que, como sabem, cada família fidalga tinha um brasão. O brasão dos Menezes era o escudo sem nada, era ouro liso. Porquê? Diziam eles, não, quem precisa de se distinguir de nós são os outros que ponham os sinais, nós somos puro ouro. Bom, isto é uma ideia do orgulho dessa família, que realmente era muito antiga. E ao longo da história eles procuraram ser dignos dessa antiguidade. No século XVI, quando o nosso rei Dom Sebastião foi àquela desgraçada batalha de Alcácer Quibir, toda a família, os irmãos, 4, que eram o Dom Simão, o Dom Henrique, o Dom Fernando, o Dom Diogo, todos 4 foram à batalha. Bom, a batalha foi terrível, 2 deles, o Dom Simão e o Dom Henrique, ficaram mortos a combater ao lado do rei Dom Sebastião. Os outros 2, o Dom Fernando e o Dom Diogo, ficaram prisioneiros e lá conseguiram pagar o seu resgate e, portanto, voltaram para Portugal. Voltaram, mas zangaram-se. O Dom Fernando zangou-se com o Dom Diogo, porque o Dom Fernando entendia que ele era mais velho, tinha que ter os bens eram todos para ele, o Dom Diogo não concordou, e o Dom Diogo saiu de Lisboa e foi para Madrid. Pôs-se ao serviço do rei Dom Filipe II, que era agora o rei de Portugal. Devo dizer que a grande maioria da nobreza portuguesa aceitou isto. Filipe II de Espanha, neto del rei Dom Manuel de Portugal, era o verdadeiro rei português. Bom, esteve lá, era um homem com qualidades e o rei Filipe II estimou-o muito, fez-o seu mordomo e até quis-lhe dar um título e perguntou-lhe o que é que lá tem em Portugal. E ele disse, eu tenho a vila da Ericeira. Então, fez-o conde da Ericeira. Foi o primeiro conde da Ericeira. Viveu sempre em Madrid, ao serviço dos Filipes. Depois, quando morreu, sucedeu-lhe um sobrinho, porque ele não tinha filhos. Um sobrinho, filho do tal Dom Fernando, é o segundo conde da Ericeira. Esse esteve ao serviço dos Filipes, mas quando veio a restauração, passa ao serviço do rei de Portugal, Dom João IV. Também um homem sem uma grande história. O que é importante, realmente importante na história portuguesa, é o terceiro conde da Ericeira, que é o Dom Luís de Menezes. O terceiro conde da Ericeira é realmente uma pessoa extremamente notável. É ele que escreveu aquele livro que eu descrevi há bocadinho, O Portugal Restaurado. Bom, e é ele quem nos dá a principal fonte para compreender essa época tão difícil que é a época de Portugal restaurado. Porque o senhor telespectador pense nisto. De facto, Portugal obedecia ao rei de Espanha, portanto o rei era comum, mas é claro, nós não tínhamos nem uma indústria própria, nem
Nem minas, nem estradas, nem moeda, nem dinheiro, nem, não havia nada. Então e agora diz, bom, agora somos independentes. Mas independentes é não depender de ninguém. Como é que este pobre reinozinho aqui à esquina ia ser independente? Bom, eu queria lhes dizer isto, é que essa independência, desde 1640, é a data de 1º de dezembro, portanto, a data da restauração, até ao fim do século XVII, digamos até 1700, é um período terrível, terrível para Portugal. E eu sei que os portugueses agora estudam pouco história de Portugal. Acho, não tenho a certeza, que nas nossas escolas ainda explicam às crianças o que foi o 1º de dezembro de 1640. É aquela revolta em Lisboa, em que o povo diz, nós não queremos um rei estrangeiro, que era o Filipe IV nessa altura, queremos um rei de Portugal, e vão a Vila Viçosa buscar o Duque de Bragança, o Duque Dom João, que agora passa a ser rei de Portugal, Dom João IV. Isso acho que ainda se conta na escola. Agora, o que não se conta é como é que se passou esse terrível meio século, desde 1640 até 1700. A partir de 1700 tudo é claro. Os portugueses do Brasil encontraram grandes toalhas de ouro, começa a vir o ouro, e ao glorioso período de Dom João V, o período dos coches, o período do aqueduto de Águas Livres, enfim, o período realmente de uma monarquia gloriosa e riquíssima. Mas esses 100 anos, desde 1640 até 1700, como é que nós conseguimos sobreviver? Em minha opinião, a principal fonte narrativa para a compreensão dessa época é precisamente o livro Portugal Restaurado, do 3º Conde da Ericeira. É um período em que nós praticamente não temos riquezas, é um período em que a nossa economia não está organizada, é mesmo uma altura em que nós, apesar de tudo o que se diz, praticamente não tivemos aliados. Os aliados só ajudam quem está na mão de cima. E Portugal parece que ia ser realmente esmagado pelo imenso poder de Castela. Ninguém nos ajudou. Creio que o grande alicerce da independência portuguesa foi a valentia do povo português. E talvez o lugar, olhem, com certeza, o lugar mais ensanguentado, mais martirizado desse longo período tenha sido este em que agora estou. Estou-lhes a falar em Elvas. Elvas era a grande fortaleza da fronteira. Estão a ver ao longe aquele horizonte, tudo aquilo já é Espanha. É Espanha. E daqui a Lisboa são 200 km. 200 km praticamente de terrenos lisos, sem grandes rios, sem montanhas. Quem conseguisse esmagar aqui a resistência das fortalezas de Elvas tinha o caminho aberto até Lisboa. Por isso, Elvas, durante todo o século XVII, é um cenário constante de lutas, de guerras. Olhem, estou-lhes a falar num dos pontos mais importantes dessas lutas, isto é, o Forte de Santa Luzia. Nessa altura ainda não havia outro forte muito grande, muito importante hoje, que é o Forte da Graça. Não, o Forte de Santa Luzia era o mais importante dos fortes que aqui, fora das fronteiras, protegia a cidade e, portanto, protegia o território português. Foi aqui que se travou, em 1659, a batalha mais importante de toda essa guerra. É claro que cada um tem a sua opinião, eu penso que nenhuma batalha foi tão importante como a Batalha das Linhas de Elvas. Foi travada em janeiro de 1659. E este forte teve um papel extremamente importante nessa batalha.
o ataque espanhol não conseguiu entrar aqui, o forte com a sua guarnição, com as goelas dos canhões a disparar em todos os sentidos, aguentou-se durante meses. É um cerco terrível. A essa altura já não havia água, já não havia pão. Olhem, tem aí uma cisterna, mas cada militar tinha direito a uma canada de água por dia. Uma canada é um pouco mais hoje do tamanho de uma cerveja. Era tudo quanto tinham e bateram-se corajosamente até que veio uma ajuda militar importante de Estremoz, partiu de Estremoz, um exército considerável, e é esse exército que vem cair sobre o exército castelhano que cercava a cidade de Elvas. Eu gostava de lhes falar nessa batalha. Mas antes queria falar-lhes de uma coisa muito curiosa, que é a casa do governador aqui da Fortaleza. Ela está aqui, ali diz Casa do Governador, cafetaria. Bom, cafetaria foi um projeto de fazer ali um pequeno café para atender os turistas, mas eu acho que é um projeto que realmente segurou, realmente nada daquilo, não está a funcionar, aquilo é um café fechado. Ora bem, eu acho muito bem pôr aqui um centro de atração turística, só que aquilo devia ser realmente uma reconstituição da vida portuguesa no século XVII. Devia ter lá a alcova do governador, os quartos nessa altura eram alcovas com cortinas, devia ter lá a sua lareira acesa, devia ter a loiça que se usava era inteiramente de Companhia das Índias, devia ter os seus ordenanças fardados, devia ter realmente, podia ser um momento de regressar a essa época que foi o meado do século XVII em Portugal. Bom, e haver muitas lembranças. O mais interessante aqui é que na casa do governador, no centro, há uma escada. Eu nunca vi uma escada assim. Na parede, em cada lado, há uma pedra. E, portanto, o soldado, o graduado, subia até lá acima, ao píncaro, e lá de cima, por umas pequenas vigias, olhava, lá de cima dizia aqui ao governador, o governador, de acordo com essa informação, dava as suas ordens e os homens saíam das casernas e vinham para as muralhas, pegavam nas armas e esperavam a invasão. Essa escada, que hoje permanece intacta como existia no meado do século XVII, é realmente um monumento extremamente curioso. Este padrão que estão a ver foi aqui edificado pouco tempo depois da batalha e tem uma longa legenda que descreve como as coisas se passaram e termina por pedir que quem aqui vier diga uma oração pelas almas daqueles que se acharam na batalha e aqui deram as suas vidas em tão singular e porfiada batalha que durou das 9 horas da manhã e se acabara à noite. Foi realmente uma batalha muito, muito cruel. As tropas que vinham de Estremoz acamparam por aqui e durante o dia todas as tropas que rodeavam a cidade, vê-se além a cidade, vieram aqui para lhes fazer frente. Estabeleceu-se um combate furioso. Estão a ver, desde as 9 da manhã até ao anoitecer, houve, enfim, cargas, combates, recuos, foi uma coisa furiosa, realmente furiosa. É nessa altura que morre um dos generais portugueses, o general André de Albuquerque, é uma figura muito notável, ainda tinha nascido no Brasil, e sentou praça como soldado, e veio de soldado a cabo, a sargento, a alferes, a tenente, a capitão, aos 39 anos, era general e era um homem de uma bravura extraordinária.
era general de cavalaria, e foi ele porque os castelhanos tinham tomado alguns das alturas, por exemplo, estavam ali no Monte da Graça. Nessa altura ainda não era forte, era o Monte da Graça, mas era um monte onde eles estabeleceram uma fortificação com estacadas, e que estava a fazer muito mal com a sua artilharia, muito mal aos soldados. O André de Albuquerque vai a cavalo à frente e com a sua bengala bate na estacada e diz: é preciso arrancar isto, que diabo, qual é a dúvida? Bom, é nesse momento que vem uma bala vinda lá de dentro da estacada e o matou. Essa morte do general português emocionou muito os soldados que levaram. Ele está enterrado ali na igreja de São Francisco, é um dos heróis, mas muita gente morreu de um lado e do outro, À noite, com o cair da noite, os generais castelhanos entenderam que o mais prudente era regressarem a Badajoz. Badajoz é uma cidade fortificada onde eles não corriam realmente qualquer perigo. É claro que eu aqui faço uma pergunta: como foi possível essa vitória portuguesa? Porque tão valentes eram uns como os outros, não tenham ilusões. As armas de uns e dos outros eram também aproximadamente iguais. Os números eram, de certo modo, enfim, as crónicas dizem que os castelhanos eram muito mais numerosos, mas eles já estavam aqui há meses no cerco, isto era no rigor do inverno. Esta cidade aqui, o inverno é muito, muito, muito frio. E os nossos, enfim, vinham ali de Estremoz, os nossos eram cerca de 8.000, portanto os números não seriam muito diferentes. Então, o que é que explica realmente que com armas iguais, soldados iguais, coragem igual, os portugueses tivessem ganho essa batalha? Bom, a minha interpretação é esta: é que uns atacavam a terra alheia e outros estavam a defendê-la. Quer dizer, os soldados portugueses tinham a certeza da justiça da sua santa guerra. E quem combate, tendo a certeza que está do lado da razão, tem o dobro das forças daqueles que combatem na dúvida, que combatem só para obedecer às ordens que receberam. De qualquer maneira, essa batalha decisiva, a Batalha das Linhas de Elvas, como se chama, veio dar coragem aos soldados portugueses. Depois disso houve muitas outras batalhas, mas a partir dessa a independência portuguesa ficou, de certo modo, mais sólida. Os portugueses agora sabiam que podiam ganhar, apesar da força de Castela ser incomparavelmente superior, e podiam ganhar porque sabiam que estavam a lutar por uma causa que era justa e verdadeira. Estavam a lutar pela independência da sua pátria. Bem, mas desde essa altura Elvas mudou completamente. Primeiro acabou a guerra. Isto hoje é uma cidade de paz. A seguir veio o liberalismo fechar os mosteiros. Havia aqui 6 conventos, conventos de frades, de freiras, também tudo isso acabou. Depois, com a paz, começaram a acabar os quartéis. O último vai agora ser transformado em museu militar. Pior, acabou a fronteira. Elvas era uma cidade de fronteira. As pessoas viviam aqui, desta coisa da fronteira, os passaportes, os estrangeiros a passar. Bom, já não há fronteira. Portanto, hoje, Elvas é uma cidade-museu, uma cidade onde se conserva a memória de muitas coisas de outrora. Com estas ruas, com estas praças, com este aqueduto gigantesco, um dos maiores aquedutos que há em Portugal. Esta é uma cidade monumental que vale a pena só por si uma visita. E depois, é uma cidade que do tempo antigo conserva recordações. Aqui havia 2 doces tradicionais, que era o siricá e eram as famosas ameixas de Elvas. Aqui estou, numa pastelaria de Elvas.
para mostrar as famosas ameixas de Elvas. Continuam a fabricar-se. E eu tenho um problema. Porque será que só em Elvas é que este fruto, que isto é cozido numa calda de açúcar e por isso conserva-se muito tempo, mas em Elvas não há ameixoeiras excepcionais, não. Isto ficou famoso como em mais nenhuma parte do país. É possível, notem, eu só digo que é possível, não tenho certeza nenhuma, que isto tenha uma explicação. Esta ameixa é do tamanho do zagalote que se punha nas armas da infantaria. Daquelas ameias das muralhas, eles repeliam o ataque inimigo com isto. Ainda hoje, na nossa tropa se chama, aos pequenos projéteis de artilharia, que são deste tamanho, ameixas. Vamos deitar umas ameixas. É possível que a fama nacional de todas as ameixas de Elvas venham daqui. Eram ameixas iguais aos projéteis que garantiam a nossa independência. Isto pode ser uma pura fantasia minha, admito perfeitamente que seja. Agora, o que não é fantasia nenhuma é que isto antigamente era servido assim numas caixas cheias de bordados, uns bordados. Quando eu era miúdo ainda me lembro disso. Bordados, está aqui um bordado. Eram bordados de papel. Está aqui um outro bordado. Um bordado de papel. E eu lembro-me de aqui, outro. Tenho aqui um outro, este é muito semelhante aos que eu vi quando era pequeno. Outro bordado de papel. Bom, isto é muito curioso porque, é claro, bordado em papel, o papel estraga-se. Nos sítios onde havia muitos conventos, havia geralmente bordados, mas eram em pano, eram em linho. Aqui, o que havia era muitos soldados. A terra de soldados era uma terra pobre. As mulheres dos soldados não tinham dinheiro para fazer bordados de linho. E então entretinham-se a vender bordados naprons de papel que tapavam no fundo as ameixas, que eram os tiros que os homens deitavam para defender o seu país. É uma pura hipótese, pode ser, pode não ser. Eu quero lhes dizer uma coisa, senhores telespectadores. Não há palavras que traduzam o encanto que esta terra inspira. O senhor telespectador, faça uma coisa. Está agora aí a primavera com todo o seu esplendor. Senhor telespectador, tire-se dos seus cuidados, meta-se no carro, venha até Elvas e diga-me se isto que eu estou a pedir não é a pura verdade.